A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, compartilhe, comente, envie esse vídeo para alguém que precisa conhecer essa pessoa sobre quem eu quero falar aqui essa noite. Nós estamos falando sobre a maior pessoa de todos os tempos, sobre Jesus, o homem perfeito, o servo sofredor, o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o homem que marcou a história, o símbolo maior do amor, a expressão máxima do amor. Então nós estamos falando sobre Jesus. Quem é Jesus? No vídeo anterior falei um pouquinho sobre a existência do homem, a criação do homem, como surgiu a necessidade de um Salvador, pois nós sabemos que Jesus veio ao mundo porque o homem carece de um Salvador, o homem precisa de um Salvador, por isso Jesus veio ao mundo. Então foi lá no Gênesis que surge a necessidade de Jesus vir ao mundo. Mas quem é Jesus? Essa é uma pergunta que não é fácil de se responder e não dá para simplificar, porque Jesus é muito grande, Jesus é extraordinário, Jesus é maravilhoso. Não dá para compreender Jesus na sua totalidade, mas o que dá para nós compreender dele é o suficiente para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para nos transformar e nos garantir a vida eterna. Então, quem é Jesus? Jesus, eu falei no vídeo anterior que ele é Deus. E ele, antes de tudo existir, ele sempre existiu. A Bíblia diz, e Jesus fala aos judeus, dizendo que antes de Abraão existir, ele já existia, ele era. E ainda diz mais, que Abraão viu seu dia e se alegrou. Ora, se a gente for humanamente observar isso, fica difícil de compreender, porque Jesus veio nascer de Maria mais de 1000 anos depois de Abraão. Mas nós sabemos que Jesus estava falando da sua pré-existência, que ele já existia antes de Abraão, antes de Adão, antes do mundo. Ele estava lá na criação, criando tudo, dando vida a todos os seres, fazendo vir a existir as coisas que existem daquilo que não existia, aquilo que é aparente daquilo que não se via. Então nós temos a convicção por fé, que Jesus é Deus, e sendo Deus estava lá no princípio de todas as coisas, criando e dando vida a tudo. Inclusive lá no princípio, no Gênesis, a Bíblia diz, Deus dizendo a todos nós através do livro de Gênesis, quando vai criar o homem, desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o verbo aí descer, conjugado na terceira pessoa do plural, e também o verbo fazer, conjugado na terceira pessoa do plural, se referindo a mais de uma pessoa, ou seja, confirmando aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de um Deus trino, um Deus que é eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós não estamos falando de 3 deuses, mas de 3 pessoas, um só Deus que consiste e existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos falando sobre o Filho, sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, ele, de uma forma que muito mais compreensível, ele é o agente da salvação e o tema central da Bíblia. O nome de Jesus é algo muito mais profundo que se estendeu ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo,
alterando a nossa forma de pensar, sentir e agir, bem como o nosso status espiritual e o nosso destino na eternidade. Tudo isso através da pessoa de Jesus, do nome de Jesus, pode ser alterado, já foi alterado a partir da pessoa de Jesus, de conhecermos quem é Jesus. Jesus, ele é o Cristo sobre o qual os profetas falaram. Eu disse aqui há pouco que Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Então ele está presente de Gênesis a Apocalipse, porque é sobre ele que os autores da Bíblia estão falando, sobre sua vida, sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, sobre sua morte, sobre sua ressurreição, sobre a sua ascensão ao céu e sobre o seu retorno. Então Jesus, ele é o centro da Bíblia Sagrada e o centro da história da humanidade é Jesus. Cerca de 700 anos antes dele vir ao mundo, ele foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías fala sobre uma virgem que daria um filho, né? Ia conceber a luz e daria a luz a um filho e seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías estava falando aí da presença dele conosco, que Jesus habitaria conosco e estaria conosco, o próprio Deus estaria conosco. Isaías anunciou que o Messias teria uma linhagem real e que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a linhagem real que Isaías se refere, porque ele viria da linhagem de Davi, o rei de Israel. Então, chegando até os dias de Maria, José, da linhagem do rei Davi. Então se cumpre aí exatamente o que Isaías profetizou. Nasceria de uma virgem e teria linhagem real. Miqueias revelou a pequena cidade onde Jesus Cristo deveria nascer, em Belém, Efrata. Miqueias 5:2. Belém, situado na Judéia, situado em Israel. Portanto, Jesus era judeu, como sua nacionalidade era judia. Então Jesus era um homem judeu, nasceu no Oriente Médio, veio da linhagem de Davi, nasceu na pequena cidade de Belém. Zacarias também profetizou lá no Antigo Testamento sobre a entrada de Cristo em Jerusalém, montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Isso fala ali praticamente do seu encerramento do seu ministério finalizando. Jesus entra em Jerusalém ali, montado um jumentinho, de onde ele não viria mais, não voltaria mais, e ele ali encerraria seu ministério sendo crucificado ali em Jerusalém. Aí eu falei aqui que ele nasceu em Belém da Judéia. E por que chamam ele de Jesus, o Nazareno? É porque ele teve que fugir quando houve um decreto por Herodes para matar as crianças. Sua mãe José fugiram para o Egito. E do Egito desceram para Nazaré, onde ele cresceu e viveu. E por isso foi chamado de Jesus, o Nazareno. O salmista traçou detalhes do sofrimento de Cristo, em que experimentaria e o sofrimento seria perseguido. Salmo profético, Salmo 22, versículo de 1 a 30, um salmo profético que fala sobre os sofrimentos que Jesus experimentaria. Também o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, fala também sobre o sofrimento de Jesus no capítulo 53 do seu livro. Para finalizar aqui essa pequena parte de hoje, Jesus, o Messias prometido. Então, para você observar aí que os profetas,
os escritores sagrados, todos falaram sobre Jesus, sobre a sua vinda. Na plenitude dos tempos, o Altíssimo enviou seu Filho, fazendo nascer de uma virgem da linhagem de Davi. Maria, com muita alegria e admirada, recebeu a notícia de que seria mãe do Salvador do mundo. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 37. Então, aparece um anjo. Então, chega a hora do cumprimento da promessa da chegada do Messias, e um anjo chega e dá essa boa notícia para Maria, que ela conceberia e daria à luz a um filho. Esse é um dos maiores mistérios da Bíblia Sagrada, um dos maiores mistérios sobre a vida de Jesus, que é a encarnação do Verbo. É Jesus se fazer carne, é Deus habitar entre nós, e por um milagre, uma obra milagrosa do Espírito Santo, ele foi gerado no ventre de Maria, e aí Maria concebeu e deu à luz a um filho, e o seu nome foi Jesus, Salvador, porque na verdade ele salva o mundo dos seus pecados e nos salva. Então aqui eu quero encerrar essa segunda parte e pedir a bênção de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, pedir a presença de Jesus na sua vida e no seu lar. Então, conheça um pouco mais de Jesus. Cada vez mais que a gente conhece sobre ele, a gente fica maravilhado, porque Jesus não cabe por inteiro na mente do homem, porque Jesus é muito grande, é extraordinário, é maravilhoso, né? Conhecer Jesus e falar sobre Jesus. Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar aí com os amigos, com outras pessoas. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Palavra que edifica, fica por aqui, em nome de Jesus. Amém.